Equilíbrio, como a gente consegue equilibrar, né, vida profissional, vida familiar, também a gente fazer todas as demandas do dia a dia num mundo tão cada vez mais caótico, cada vez mais corrido. Eu quero dizer bom dia, Pastor Douglas, Pastora Cecília, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Vocês são pessoas equilibradas? Não, nós somos pirados e desequilibrados. Vamos pôr fogo no parquinho. Eu aprendi a não viver mais do meu jeito. Opa, eu acho que tá aí. Porque o meu jeito é perigoso, o meu jeito não dá certo, o meu jeito ofende, né? Então eu acho que a gente reconhecer, eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente é finito, que a gente é falho, que o nosso jeito muitas vezes não dá certo. Então, eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que é reconhecer quem nós somos, pecadores e finitos, e isso aí. Se a gente fala de equilíbrio, é porque existe um desequilíbrio, então. Sim. Uma coisa já pressupõe a outra. A sensação que eu tenho quando eu falo que a gente falou, né, na abertura, né, é vida profissional, vida financeira, vida, né, em casa, família, as demandas. A sensação é aquela imagem também que você já trouxe várias vezes, né, do equilibrista do prato. Ele põe o prato para rodar e põe outro prato para rodar. Daqui a pouco ele tem 5, 6 pratos rodando e ele tem que voltar lá pro primeiro. Roda. 5, 6 varetas, né? As varetas. E se ele para, começa a cair as coisas, né? A coisa... E como é que ele faz isso, né? Você tem duas maneiras de equilibrar a vida. Você tem o equilíbrio em que você presta atenção no que está desequilibrando sua vida. Então essa é a maneira clássica de você equilibrar a vida. Então, se de repente a sua balança está afundando ou pesando mais na questão familiar, puxa, tô em débito aqui, né? E eu tô dando mais atenção à minha vida profissional, então a minha vida profissional tá pesando mais e a vida familiar tá ficando sem atenção. Então você vai lá e tal, né? Então esse é o jeito clássico de equilibrar a vida, são os pratos, são as varetas que você vai girando e você fica correndo de um lado para o outro e tal. Depois você tem um outro jeito chamado jeito fulcro de equilibrar a vida. Ao invés de você olhar para as coisas que precisam ser equilibradas, você move o ponto de equilíbrio. É você que se move. O sistema fulcro de equilíbrio, imagine uma régua, né? E se você colocar um lápis embaixo da régua, deitada, e tenta achar o ponto de equilíbrio, normalmente uma régua tem 30 centímetros, 29, 30 centímetros, então se você colocar ali na marca do 15, você vai conseguir equilibrar a régua no lápis, né? Poxa, alcancei o equilíbrio, mas você tá na ponta da navalha, você fica na ponta do negócio ali, qualquer coisinha pesando de uma extremidade ou do outro pode ruir tudo, cai tudo. E o sistema fulcro não, você não fica prestando atenção nas coisas que são colocadas aqui em cima, mas você pode mover o ponto de equilíbrio, né? Então, por quê? Por que esse sistema fulcro? Porque a vida, ela demanda atenções. Sim. Ora você tem que dar atenção um pouco mais para a vida pessoal, ora você tem que dar atenção para a vida econômica, financeira, ora você tem que dar atenção para a vida dos relacionamentos, sua vida social, ora você tem que dar um pouco mais de atenção para a vida no casamento, ou na profissão, no negócio. Então você move o ponto de equilíbrio, só que você coloca pesos do lado de cá. Imagina a mesma régua, movendo o ponto de equilíbrio na base. Se você colocar um peso para cá, ele vai segurar. Ele vai segurar, exatamente. Sim. Então você pode mover deixando a tensão aqui e tá atuando aqui. Então você vai equilibrando as coisas em cima disso e você pode se mover. Porque é um engano total achar que a gente consegue ser uma coisa só na vida. Não é. Nós somos como uma pizza, né? Eu gosto de dizer isso, né? A vida é como uma pizza. Eita, que analogia legal essa, ainda mais para quem não tomou café ainda, viu, Júlio? Somos como uma pizza. A pizza, hoje em dia, quando eu era menino, você só podia pedir uma pizza de um sabor, no máximo dois sabores. Hoje você pode pedir 4 sabores na pizza, né? Então, se você pede uma pizza de 4 sabores, de 3 sabores, e vamos dizer que veio lá 2 pedaços de pepperoni, né?
Quer sugerir um sabor? Não. Não, pode ser. Pode ser pepperoni Eu mesmo? adoro 4 mussarela. queijos. Eu gosto dos básicos, mussarela, calabresa. Mussarela, calabresa. Você é um cara, simplório. Então vamos lá. Você pega um sabor da pizza e você pega um pedaço da pizza, isso não significa que você tenha pego a pizza inteira. Sim. A pizza não é formada por um pedaço. A nossa vida não é formada por um pedaço. Nossa vida é formada pela pizza inteira. Então você tem a vida dos relacionamentos, você tem a sua vida social, você tem, se você é casado, casamento, se é casado, você tem família, Sim. né, vida familiar, você tem a vida profissional, a equipe, etc e tal, você tem os objetivos financeiros, etc. Então, você tem que ter uma vida social também, ajudar as pessoas, Exato. olhar para as pessoas que Tem estão que ter com um dificuldade. momento de lazer, espiritual. Você tem uma comunidade também que você precisa estar frequentando. Então tá você junto. tem várias fatias que formam a pizza. E o segredo é você mover-se, exatamente, você se mover por ordem de prioridade, no Sim. sistema fulcro. Sim. Você que se move, você não fica preocupado em ficar equilibrando só na direita e na esquerda, na direita e na esquerda. Isso é mentira. E um ponto também importante é que ninguém é super-homem e nem super-mulher, né? Sim. Exato. Então, se você tentar tentar ter sucesso em tudo, você vai pirar, Verdade. né? Então, eu acho que você tem que ter esse ponto fulcro, né? Esse ponto de equilíbrio aí. Você tem que reconhecer, né, que você não é super-homem nem super-mulher e encontrar uma satisfação dentro do que você entende do que é a vida, Uhum. né? Porque ninguém consegue ser bom em tudo, ninguém consegue ter sucesso em tudo. Sim. E assim, a sociedade, o mundo, tem pressionado as pessoas. Sim. Né? Você tem que fazer tudo perfeito, você tem que fazer todas as coisas, você tem que alcançar isso e aquilo. As comparações, elas crescem e as pessoas, elas começam a ter tudo que é síndrome de coisas, de depressões, de síndrome do pânico, porque a pressão é tamanha, né? E as pessoas não conseguem, a maioria das pessoas não conseguem equilibrar. Não conseguem. Sim. E daí vai por ladeira abaixo, né? Eu acho que tem algumas. Por exemplo, enquanto a gente não tem essa consciência, e eu acho que isso também é uma coisa legal que a gente está querendo trazer também para a igreja, a gente já falou sobre isso. Por exemplo, tem uma ferramenta do coach que, como é que é aquela que você. Roda da vida. Antes de eu fazer a roda da vida, eu sabia de tudo isso. Todo mundo sabe, do trabalho, da esposa, da família, não sei o quê, da vida social, né? Mas quando eu fiz essa ferramenta pela primeira vez, pastor, eu olhei e ficou mais prático, mais claro. Sim. Porque eu fiquei respondendo, como é que tá a minha vida social? E eu parei para pensar um pouco. Como é que tá a minha vida profissional? Como é que tá a minha vida familiar? Como é que tá? E aí eu fui analisando cada parte. E aí eu vi que existia um desequilíbrio. Eu acho que fazer essas análises, parar um pouco, e você usar algumas ferramentas, e para você olhar e falar, peraí, eu tô trabalhando demais, tá faltando isso aqui, eu tô fazendo... Eu acho que ajuda também, né? A pessoa ter um pouco de consciência, enxergar um pouco como ela consegue arrumar a coisa, né? Eu acho que você disse a frase mais importante para as pessoas que desejam se equilibrar. Uhum. Vamos ressaltar aqui que não existe perfeição, como a Cecília Sim. disse. Né? Tudo equilibradinho. Como está a sua vida? Redonda. Como uma bola descendo ladeira abaixo. Então, é isso que você quer dizer? Sim. Porque isso é mentira, cara. Essa coisa de que todas as áreas da minha vida estão extremamente equilibradas, isso não procede. Nós somos... Desculpa, nós somos seres desequilibrados. Essa é a grande verdade, é que a gente precisa entender que a gente é desequilibrado, cara. O sujeito que atinge a cura para qualquer área, por exemplo, você sabe que no AA, Alcoólicos Anônimos, eles trabalham uma regra lá que é o primeiro passo para você ser tratado é você reconhecer que é alcoólatra. Uhum. Enquanto o sujeito não reconhece que é alcoólatra, ele não pode ser tratado. Sim. Então, para nós não é diferente. Né? O primeiro momento que a gente precisa é entender que nós somos seres desequilibrados. Sim. E é por isso que a gente faz o mundo do jeito que tá. Lógico. Porque o dedo é nosso, não é de Deus, não. Sim, sim. O mundo tá do jeito que tá, não é por culpa de Deus, que abandonou o mundo. Antes do jardim, né? Enquanto estava no jardim, tá tudo equilibrado. Dali pra frente, a vaca foi pro brejo. Humano, Então, o mundo tá do jeito que tá. A partir do momento que nós dissemos para Deus, não, eu sei fazer, deixa comigo, ferrou, sim, né, pastor? Agora, a frase que você disse, você passou ela rapidamente, é essa. Eu parei para pensar. Isso aí.
Quantas vezes as pessoas param para pensar a sua própria vida, enquanto elas vivem a vida? Eu gosto de dizer... Parece que vive no automático, né, pastor? Eu gosto de chamar as pessoas do mundo. Para mim, só existe 2 tipos de pessoas no mundo. Ou você está num grupo ou você está no outro. São os reativos e os proativos. Os reativos é aqueles que não param para pensar nada. Só reagem. Eles só andam reagindo, Cecília. Só andam reagindo. E os proativos é aqueles que pararam a vida ou escolheram parar para pensar de tempo em tempo. É autopreservação, é autoavaliação o tempo todo, autorrenovação o tempo todo. Se você olhar para a Bíblia, nós somos uma igreja, nós estamos falando de Jesus e de Bíblia. Sim, lógico. Então, se você parar para olhar para a Bíblia, especialmente os evangelhos, você vai ver muitas vezes Jesus desaparecer. E eu não estou me referindo a Jesus a ser abduzido, não é isso que eu estou... Não, ele desaparece. Mas a galera, e eu acho que isso o episódio de The Chosen trouxe muito claro, né? A série The Chosen. Sim. Porque, tipo assim, a gente achava, não, Jesus se retirou, mas a gente falava... Porque hoje a gente tem celular, a gente tem WhatsApp, dá um WhatsApp, sabe que tá ali. Ele sumia do meio do pessoal, né? Sim. O pessoal não sabia para onde ele tinha ido. É muito legal isso, inclusive no The Chosen, de você ver os discípulos tudo feito barata tonta atrás de Jesus. Cadê? Alguém vem e pergunta, escuta, cadê o mestre? Cadê o mestre? Não sei. Tem a menor ideia. A gente precisava dar uma dessas de vez em quando, sim. Cadê o Júnior? Não sei. Né? Então, se você olhar para os evangelhos, você vai ver que Jesus ele desaparece um pouco. Por quê? Porque ele era ser humano, ele era 100% Sim. Deus. Precisava recarregar a bateria, precisava ele não era, ele alinhar. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ainda é 100% homem, 100% Deus. Assentado à direita de Deus. Então, olha só, Jesus frequentemente deixou esse exemplo, né, de que a gente precisa se retirar. Então é engraçado que quando Deus cria o mundo, e a gente está falando de Deus, e diz o texto que ele no 7º dia descansou. Peraí, mas tem um texto de Isaías que diz que ele não se cansa. Por que Deus descansou? Se ele Jesus, não se cansa? Ele experimentou o corpo humano, né? Sim. O corpo humano tem gravidade, o corpo humano dói, o corpo humano passa por muitas coisas, e você está falando de corpo humano, pastora, minha filha está fazendo medicina. E a gente tá fazendo medicina todo mundo em casa agora, né? O corpo busca uma coisa chamada homeostase. Toda hora ele tá regulando sua temperatura. Como é que chama? Homeostase. Homeostase. Ele tá procurando ele tá ajustando toda hora a tua temperatura, ele tá ajustando o teu batimento cardíaco, ele tá ajustando a eletricidade que passa no teu corpo. O corpo trabalha incessantemente para o equilíbrio, o tempo todo. Exatamente. Equilíbrio do açúcar, equilíbrio do sal, equilíbrio do ferro, equilíbrio da creatina, o tempo todo. É uma renovação, né, celular e assim, lembrando da palavra de domingo, do culto da Igreja PEX. Espetacular falando nisso. Foi maravilhoso, porque trazendo a mensagem para cá, que o pastor disse sobre o conhecimento, nosso conhecimento e conhecimento de Deus, né? Jesus, ele se retirava para se esvaziar de si mesmo, em relação às coisas humanas, né, que rodeavam ele, e para se conectar, claro, ao Senhor, para ouvir a voz de Deus. Pressões o tempo Exatamente, todo, né? Ele via muita coisa, né? Então, nós temos que seguir esse exemplo no sentido de como encontrar o equilíbrio, né? Eu acho que parar, como foi falado, né? Parar, pensar, né? Analisar e enxergar que o nosso conhecimento ele pode estar atrapalhando a vida da gente, né? O nosso conhecimento, ele pode ser um obstáculo para o desequilíbrio. E trazer o conhecimento de Deus, da palavra dele, das orientações dele, as direções que ele tem para nós, que está na palavra dele, né? Nós já temos acesso ao equilíbrio. Sim. Olha, sinceramente, a solução que você procura para a sua vida em várias áreas não está no que você conhece, não está no que você sabe. De verdade, acredite. A solução está no que você não conhece. Aliás, o que você conhece, como disse Cecília, pode atrapalhar você. Pode atrapalhar a gente. Por quê? Porque tem muito mais coisa entre branco e cinza. Tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa. Jung dizia, a pressa, ela não é do diabo. A pressa é o próprio diabo.
Então, há um tempo atrás, algumas décadas atrás, as pessoas diziam assim no adágio popular, que a maior arma do diabo é fazer o homem acreditar que ele não existe. E eu não usaria mais isso. Hoje, eu diria que a maior arma do diabo é fazer você não parar para pensar. Sim. Jogar coisas para você o tempo todo, coisas boas, coisas nobres, Sim. coisas legais, só que não era para você estar Exato, fazendo. exatamente. Não era para você estar fazendo. Uhum. Talvez era para outra pessoa estar fazendo. Então ele acumula, ele joga tanta coisa pra gente que a gente não tem tempo para parar e pensar. Como é que você equilibra a vida? Através de prioridade, através de identidade e através de missão. Eu equilibro minha vida quando eu tenho identidade. Eu equilibro minha vida quando eu tenho prioridade. E eu equilibro minha vida quando eu tenho missão. Ou Sim. seja, quando alguma coisa vem para eu fazer, mas não é a minha missão, eu digo não. É isso aí, passo pelo filtro. Eu digo não. Por que eu digo não? Porque talvez seja a missão de outra pessoa. Sim, Isso. É missão de outro, não é a minha. sim. Eu tenho equilíbrio quando eu atuo por prioridade. Isso está na ordem de prioridade? Que lugar isso ocupa na minha vida? Não estou vendo aqui na minha lista de prioridade. Então eu não vou fazer isso. E eu equilibro minha vida quando eu tenho identidade. Eu sei o que eu estou aqui para fazer e ser. É isso aí. Sim. Então eu não vou querer ser o outro. Quando eu quero ser o outro e fazer o que o outro faz, eu me perco nessas demandas, nessas loucuras. Eu vivo uma vida desequilibrada. Então não adianta esperar equilibrar a vida. É muito teórico, é muito abstrato. Equilibrar a vida. Você tem que equilibrar a vida através de identidade, prioridade e missão. Na prática, né, o que você acabou de dizer, identidade, você vê. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o pai sonhava que o filho fosse engenheiro, mas a pegada do filho lá no fundo era outra, né? E por causa de pressões, muitas vezes o pai é um engenheiro famoso, não sei o quê. E aí, tô dando um exemplo só, o cara fez engenharia e se sente um baita cara frustrado. Pois é. E ele tá fazendo aquilo lá, no fundo acaba desequilibrando a vida do cara inteira, porque não era aquilo que ele tinha como missão, não era aquilo que ele se via fazer, e não era aquilo que ele tem um chamado, como se fosse um propósito de Deus para fazer. Então acho que se reconectar também com que saber quem você é, acho que isso é o primeiro passo, né, pastor? Esse é um primeiro passo complicadíssimo, né? Sim, lógico. Isso é o que pintam, gente. Olha, o processo de identidade começa de um jeito bem simples. Sim. Para mim, o processo de identidade, ele passa por duas coisas principais, vitais. Primeiro, você quer descobrir quem você é, pare de ser quem você não é. Sim. Já é um primeiro passo. Quando grande. você começa a deixar de lado quem você não é, no final vai sobrar quem você é. Sim. Mas não basta, porque de verdade a sua raiz e a sua essência é fazer um retorno para Deus. Sim, isso aí. Conectado na fonte. Foi Ele que te criou, e Ele te criou com um propósito e com uma identidade específica e especial. Volte para Ele. Eu tenho tido experiência assim também. Ele não adianta você parar e perguntar assim, Senhor, qual é o propósito? Ele vai te dar todo o propósito, tudo pintadinho, né? É dia a dia, passo a passo, é caminhar. Ele quer que você caminhe com ele. E são escolhas, né? Porque assim, tem gente que é equilibrado, nossa, fulano é muito equilibrado emocionalmente, lá no trabalho, Sim. ele é muito simpático com os E colegas. é um demônio dentro de casa. Exato, esse é o E dá umas ponto. pauladas nos filhos e na esposa o tempo todo. Então assim, afinal, ele é equilibrado ou ele é desequilibrado? Sim. Então, se ele é capaz E não de tem essa ter história também de equilíbrio- ser equilíbrio lá e bater em todo mundo em outro lugar. Não é. Não é, Esse é fato. então- Ele só tá. É hipocrisia. Ele tá tendo um personagem aqui. Isso. É um Então, personagem. se ele é capaz de ser uma pessoa equilibrada emocionalmente no trabalho, ele é capaz de ser equilibrado emocionalmente em casa, Sim, lógico. né? Então, eu acho que a questão, como você colocou anteriormente, de escolha, né? Você escolhe caminhar dentro de um equilíbrio emocional, né? Você decide não andar por instinto, né? Mas por respeito, por amor ao próximo, por tolerância, e seguir isso e colocar isso em todas as áreas da sua vida, Sim. né? E eu acho que também, pastor, já para a gente já para o nosso final, eu acho que, lógico, esse primeiro passo que você falou de saber o que eu não sou, do que sou,
do que eu sou, também passa por aquela coisa de você primeiro olhar, porque assim, é aquela história do avião, né? A máscara de oxigênio está caindo, a aeromoça fala, põe primeiro em você para depois Sim. se ajudar o outro. Sim. Eu acho que é importante também nesse processo a pessoa olhar para si mesma e entender, peraí, como é que está a minha conexão com Deus? Como é que tá, eu tô cuidando bem do meu corpo, eu tô tomando água do jeito que eu precisava, eu tô me alimentando bem, porque você também precisa fazer todas essas questões dentro de você, né? Autoanálise, eu tô tendo um tempo de meditação com a palavra, eu tô tendo um tempo de eu tô ouvindo outras pessoas, eu tô ajudando outras pessoas, né? Isso também é muito importante, né, pastor? Mas é mega importante, mas é transformador quando você faz isso junto com Jesus Cristo. Sim, lógico. Porque você tem duas maneiras de fazer análise. Olhando de si para si mesmo. Poxa, a gente olha para nós mesmos. Vamos lembrar de Paulo quando escreveu Romanos 7. Ele diz assim, eu sei que em mim, isto é, em minha carne não habita bem algum. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando eu penso em fazer alguma coisa boa, eu já fiz o mal. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, gente, eu respeito muito o autoconhecimento, autoanálise, avaliação de si mesmo, autodesenvolvimento, desenvolvimento das suas potencialidades, tudo isso é mega importante. Eu mesmo trabalho nessa área na minha vida, eu sou consultor comportamental, etc. Faço isso com pessoas, equipes e tal. Só que isso é limitado. Quando você olha de si para si mesmo, você está limitando sua vida. Sim. Tem um salmo que diz assim, sonda-me, ó Deus. Se eu não me engano, é o Salmo 126. Sonda-me, ó Deus. Olha para mim, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Então, você deixar Deus te encontrar, se colocar na estrada e deixar Deus te encontrar, se colocar no caminho e deixar Jesus esbarrar em você. Você tá perto de onde Jesus está e torcer para que ele olhe para você e deixar ele te encontrar e a partir daí deixar ele olhar para você, né? Através da oração, através da meditação na palavra, através do desenvolvimento da vida espiritual, do cristianismo, do Cristo dentro de você com outros irmãos, na igreja. Igreja é reunião das pessoas que creem e que buscam o mesmo Cristo da Bíblia, que andam com a presença de Deus. Então, quando a gente se expõe a este lugar, esta igreja, em oração e busca, você deixa Deus te avaliar. E a melhor coisa que pode acontecer para alguém é quando Deus sonda esse alguém. Tem que ter coragem, porque Deus vai ver um monte de coisa que precisa ser tirado, mudado e transformado. Mas é o único caminho de ser realmente equilibrado. É quando Deus te sonda, Sim. Ele te ajuda a mudar, ele te ajuda a equilibrar. Show, espetacular. Pastor, eu queria que você desse as considerações finais e chamasse agora, né, você encerrasse e chamasse agora o pessoal para a Igreja Apex. Esse é um assunto muito valioso, né, muito relevante na vida de de todas as pessoas, né, e eu acho que, como o pastor falou, né, a igreja, ela é um ponto de reunião, de aprendizado sobre todas as coisas. O nosso tempo é curto, tem uma lista de assuntos dentro desse assunto que poderíamos falar para ajudar, né, quem está escutando, mas a gente convida você, né, que ainda não está conosco na Igreja Apex, para que participe dessa família, participe de toda essa riqueza, né, que vem da palavra de Deus. Sim. E nós temos o culto aos domingos, às 10 e às 19 horas. Esteja com a gente e amadureça espiritualmente com a gente e vamos avançando sempre. É isso aí, maravilhoso. Né? Gente, tá gostando desse conteúdo? É importante, você vê cada tema relevante que a gente faz aqui. Se você tá ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, compartilhe. Você compartilhando, você ajuda, né, a Igreja Apex e o algoritmo também a mostrar esses vídeos, esse nosso conteúdo para mais pessoas. Já pensou esse conteúdo chegar para pessoas que realmente estão precisando? Então, compartilhe. Você compartilhando, a gente não sabe aonde isso pode chegar e a gente ore para que chegue na pessoa que precisa. Também nos sigam nas redes sociais, a gente agradece muito. Até o próximo podcast.